quero comentar o resultado de algumas eleições, e isso pelo mundo, e procurar trazer um raciocínio aqui de análise a respeito disto. Recentemente houve eleições em Israel e o resultado foi interessante. O país está dividido, até hoje não tem um governo definido e está bastante dividido entre conservadores e liberais. Um fato ficou claro: os religiosos perderam bastante. Eles fizeram 8 cadeiras e os antirreligiosos do Lieberman fizeram igual número de cadeiras. Os árabes fizeram muito mais, 13 cadeiras. Então ficou claro que Israel não quer religião. Inclusive, o grande assunto em Israel é o que é ser judeu. O radical de direita Lieberman dizia o seguinte: vamos fazer DNA para saber quem é judeu ou não. Foi uma grita geral, porque tem muita gente que não passaria neste teste racial de DNA judeu. Eles preferem um conceito religioso. Judeu, quem prefere religioso? Hoje, quase ninguém. Mas o contrário, um é racial. Judeu é aquele que é descendente de judeu. E o DNA é que vai comprovar. O outro conceito é judeu é aquele que segue a religião judaica. E este conceito está sendo abominado. Hoje a maioria, já foram feitas pesquisas, a maioria da população em Israel acha que ser judeu é uma coisa independente de religião. E pode ser judeu sem ser religioso. As eleições caracterizaram isto. Eleições estarão sendo realizadas no próximo domingo na Argentina. E as prévias já estão mostrando uma surra completa do governo de direita e conservador. A esquerda vai voltar, não a esquerda, mas um conjunto de partidos com o apoio da esquerda. Então, a Argentina está dividida e vai continuar dividida. Este aglomerado político e momentâneo de partidos vai vencer a direita, mas o país vai continuar dividido e numa situação horrível economicamente falando. Na Inglaterra houve eleições junto com aquele plebiscito do Brexit, o Brexit, a saída da Inglaterra da Europa, e o país continua dividido. Não resolveu isso, não está resolvido. Que vai sair, como vai sair, hoje fica num impasse essa saída. De fato, ainda a Inglaterra não saiu da Europa. O povo decidiu, o governo não soube ainda como conduzir essa saída. O país está dividido entre a direita e a esquerda. A Bolívia teve eleições ontem e também não está definido o resultado. A esquerda da Bolívia não é a mesma esquerda geral globalizante do mundo. É uma esquerda comunista que está perdendo eleitores, está perdendo apoio, mas a tendência é de a Bolívia se alinhar com as esquerdas do mundo, um pouco mais liberal, a favor de LGBT, de aborto, enfim, essas ideias de esquerda. E provavelmente vai para um segundo turno, um país dividido. O Canadá tem eleições hoje, está totalmente dividido. O Trudeau, que é o atual liberal primeiro-ministro, não leva de cara, está empatado com o conservador Xi, e o Canadá está dividido. Os conservadores têm um pouquinho de força, não a maioria. Os conservadores provavelmente nunca vão voltar a governar o Canadá. A maioria da população é mais liberal. Pode não ser exatamente
como o primeiro-ministro atual quer, mas está muito mais liberal, a favor da ideologia de gêneros e apoiando a comunidade LGBT. O Canadá não quer o cristianismo. A maioria da população do Canadá não quer o conservadorismo. Eu citei alguns exemplos de eleições recentes. A situação no mundo ocidental está assim: a maioria da população não quer a volta para o cristianismo, para um padrão de tabu, de conservadorismo. Eles querem mais liberalidade, mais aceitação do pecado. O mundo ocidental, inclusive o Brasil, está nessa direção. A maioria da população quer uma onda tolerante de todo tipo, tolerando tudo, liberalismo em tudo, inclusive na economia, mas também nos costumes. A maior parte da população ocidental não quer o conservadorismo, não quer o padrão cristão, não quer religião. Eles querem liberdade de religião, o Estado laico. E os Estados Unidos que ainda tem, o Brasil que ainda tem, mas isso aí, um governo conservador é por pouco tempo, mas o país já está caminhando na outra direção. De qualquer forma, se a gente pensar que a esquerda vai ter que crescer muito para o anticristo dominar, não, a gente está enganado. O anticristo não vai ser necessariamente uma pessoa de esquerda. Eu estou falando da esquerda globalizante, defesa do meio ambiente, defesa dos refugiados, e problema da água, problema do clima, problema da Amazônia, problema da comunidade LGBT. Esquerda no mundo é isto. A esquerda é o espírito do anticristo no mundo. As esquerdas, no Brasil, o PT apenas levou carona nessa ideia de esquerda. O PT não gerou nada, foram aproveitadores que inclusive se corromperam e sujaram a agenda esquerdista por causa da corrupção que praticaram. Mas eles levaram uma carona, como anteriormente o Fernando Henrique Cardoso tinha levado carona também nessa onda esquerdista do mundo. Então, a concepção de esquerda do mundo é o espírito do anticristo, é uma liberalidade total, nada de tabu, de cristianismo, de padrão, de família, é tolerância com tudo, com família de qualquer jeito, tolerância com comportamento sexual de qualquer jeito, é tolerância com tudo, mas rigor em alguns pontos, controle do clima e controle da água, controle, enfim, da poluição, meio ambiente. Eles querem rigor em umas coisas e tolerância total em outras. Isso é o pensamento de esquerda, que é já predominante no mundo ocidental, embora não consiga dobrar os conservadores totalmente. Então o anticristo, a Bíblia diz que ele vai conseguir esse milagre da conciliação. Vai ser em parte de barro, em parte de ferro. O ferro é o conservadorismo, a direita. O barro é o liberalismo de esquerda. E o anticristo vai fazer um acordo entre a direita e a esquerda. Ele já pode vir agora. O anticristo, por exemplo, um secretário-geral da ONU conduzindo os países do mundo a grandes alianças. Isso já poderia acontecer agora. Nós já estamos numa situação em que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento e o anticristo vai simplesmente começar a fazer acordos de conciliação entre a direita e a esquerda para ver paz no mundo. Ele vai, por algum tempo, conseguir estes acordos. Eu estava lendo, por exemplo, ontem, Daniel capítulo 12, é muito claro tudo aquilo sobre o anticristo. Ele vai ser homossexual, não vai ter prazer com mulheres, vai dar muita ênfase à questão de armamentos, de fortalezas. Ele vai premiar a fidelidade a ele, uma fidelidade pessoal, vai se engrandecer contra tudo que é Deus. Ele não vai querer ter respeito às religiões tradicionais, enfim, muitas características a respeito do anticristo.
e ele vai ser um homem de acordos, vai fazer acordos de paz no mundo todo e vai impor a sua liderança no mundo todo, unindo a direita com a esquerda. Portanto, essa briga que há, as eleições no mundo todo estão mostrando isso, essa briga que há entre direita e esquerda estão apenas clamando por um conciliador que resolva isto. Quer ver um exemplo? Israel já tem mais de um mês que teve eleições e não conseguiram formar o governo ainda. A divisão está tanta que não há um consenso e qualquer governo vai ficar um governo dividido do país. Isso não é bom para o país. O que é bom é um governo de ampla maioria, que o povo apoie e o país vá junto para seus objetivos. No Brasil, o país está altamente dividido, além de todos os outros problemas, não há a mínima possibilidade de nenhum governo de coalizão, de união nacional do Brasil. É uma briga de foice, o Brasil está a caminho mesmo de uma guerra civil. Mas o mundo todo está numa convulsão de direita contra a esquerda, o mundo ocidental. O mundo oriental é outra coisa, a China com outros para lá, tudo é totalitário para lá, o ambiente é bem diferente para lá. Mas no mundo ocidental, esta briga da direita contra a esquerda vai levar à necessidade de um acordo geral, um acordo global. E quem vai fazer este acordo é o anticristo. Provavelmente, através da ONU, ele vai fazer esse grande acordo entre direita e esquerda. Até lá, nem direita vai predominar amplamente, nem a esquerda. O mundo ocidental vai ficar cada vez mais radicalizado, cada vez mais confuso e clamando por um salvador. Este salvador vai ser o anticristo. Então, ele vai conseguir unir ferro com barro, segundo a visão que Deus deu a Nabucodonosor. Procure entender isto, porque nós já estamos muito próximos desta situação, a necessidade de um anticristo, de um salvador. Até o Papa Francisco já falou isso, que o mundo está precisando de uma pessoa assim.